Os desenvolvimentos recém-descritos ocorreram todos no extremo sul da Mesopotâmia, na área ao redor da cidade de Uruk. Não conseguimos determinar se processos semelhantes ocorreram de forma independente em outras partes do sul da Mesopotâmia, devido à escassez geral de escavações de níveis do período de Uruk nessas regiões. No entanto, o tamanho impressionante de Uruk, aproximadamente 250 hectares, sugere que se tratava de um centro incomum, cuja complexidade levou ao uso da escrita e à organização de uma cidade-estado. Ironia do destino, muito mais informação arqueológica sobre o período de Uruk provém de regiões fora do sul da Mesopotâmia, especialmente do oeste do Irã, do norte da Síria e do sul da Turquia. Na metade do quarto milênio, os desenvolvimentos locais nessas regiões passaram a profundamente influenciados pela Mesopotâmia meridional. Diversas formas de interação entre as populações locais e pessoas oriundas da região de Uruk são atestadas, e uma das questões mais difíceis é determinar por que essas interações ocorreram e em que medida as mudanças foram causadas por impulsos locais ou externos. Imediatamente a leste da Baixa Mesopotâmia encontra-se a região do sudoeste do Irã, uma planície aluvial situada abaixo das montanhas de Zagros, frequentemente chamada de Susiana, em referência ao grande sítio de Susa em seu centro. Embora geograficamente semelhante à Mesopotâmia meridional e próxima dela, a viagem entre as duas regiões é difícil, pois os pântanos as separam. A rota de acesso mais próxima passa pelas colinas dos Zagros, contornando os pântanos. As dificuldades de comunicação talvez expliquem por que as culturas das duas áreas permaneceram distintas até o quarto milênio. Provavelmente devido a forças autóctones no início do quarto milênio, surgiu um grande centro em Susa, mas na época do período Tárdio, a cultura material de Susa passou a ser inteiramente influenciada pela Mesopotâmia meridional. Encontramos grande quantidade de cerâmica típica do Uruk Tárdio, bem como os precursores da escrita protocuneiforme, bulai, com tokens, tábuas numéricas e tábuas com números acompanhados de um ou dois sinais de palavras. Aparentemente inspirada por Uruk, Susa tornou-se uma cidade por mérito próprio, controlando recursos de toda a região da Susiana. Além disso, Susa estendeu sua influência cultural por uma ampla área do Irã, como demonstra o aparecimento do tigelão de borda chanfrada em sítios espalhados por todo o país. Exemplares foram escavados nas montanhas de Zagros, como Godin Tepe e Shogagavané, no norte, como Tepe Ozbak e Tepe Sialk, no centro, como Tepe Yaya, e no sul do Irã, como Nurabad. Eles também foram encontrados na costa do atual Paquistão, Miri Kalat. Alguns desses locais estavam a mais de 1.000 quilômetros de Susa, que se presume ter sido o ponto de trânsito das influências de Uruk, já que os contatos entre esses sítios e Susa continuaram mesmo após o fim da expansão de Uruk. A situação no norte era diferente. No norte do Iraque, na Síria e no sul da Turquia, elementos da cultura de Uruk começaram a aparecer a partir da metade do quarto milênio, mas o grau em que influenciaram as culturas locais variava. A influência do sul havia enfraquecido após o período Ubaid, e as culturas locais atestadas são agrupadas sob a denominação de Calcolítico Tardio. Na primeira metade do milênio, grandes centros com arquitetura monumental surgiram na região, controlando os recursos de seus arredores imediatos como resultado de desenvolvimentos locais em direção à centralização do poder. Alguns estudiosos chamam esses centros de cidades, mas seu crescimento estagnou na metade do quarto milênio, enquanto Uruk, no sul, crescia enormemente em tamanho e complexidade. A nova cidade do sul estabeleceu vínculos estreitos com o norte, embora sua influência variasse entre os diferentes sítios. Em alguns locais, surgiram assentamentos de proporções urbanas em solo virgem, com um conjunto cultural completamente importado da Mesopotâmia meridional, como é o caso de Habuba Kabira, no Médio Eufrates, uma cidade densamente povoada e fortificada. A maioria dos estudiosos acredita que essas cidades tenham sido fundadas por imigrantes do sul, funcionando como colônias. Em outros locais, pessoas de Uruk se estabeleceram em assentamentos já existentes, criando enclaves próprios. A interação com as populações locais introduziu inovações no contexto das tradições nativas. Por exemplo, em Tel Brak, a cerâmica meridional, incluindo o tigelão de borda chanfrada, tornou-se dominante, e as pessoas passaram a utilizar mosaicos de cones pintados, bula e seladas e tábuas com notações numéricas.
todos elementos inspirados por influências do Sul. No entanto, os produtos locais não foram totalmente substituídos. Em outros lugares, a presença de Uruk se limitava a poucos edifícios. Mesmo assim, as influências sobre as populações locais podiam ser profundas. Em Arslan Tepe, no sul da Turquia, por exemplo, as elites locais parecem ter imitado práticas meridionais e construído um edifício monumental de grandes proporções. Finalmente, havia assentamentos antigos, como Kenan Tepe, na Turquia, onde a influência de Uruk esteve completamente ausente. Os elementos culturais de Uruk que surgiram nessa região incluem plantas arquitetônicas e decoração, cerâmica, especialmente o tigelão de borda chanfrada, e precursores da escrita, como bulai, com tokens e tábuas numéricas. A escrita protocuneiforme, encontrada nos níveis Uruk e Forva no sul, não chegou ao norte, o que indica que os contatos cessaram pouco antes de seu desenvolvimento. Esses elementos materiais são menos importantes do que as mudanças sociais provocadas pela expansão de Uruk. Centros urbanos surgiram repentinamente, acompanhados de hierarquias sociais e organização econômica. Ainda não está claro o que foi mais determinante nesse processo, a evolução local ou a influência externa. Tendências locais em direção a assentamentos maiores e a uma hierarquia entre eles já existiam antes da expansão de Uruk. Assim, a influência urukiana pode ter acelerado um processo que tinha raízes nas culturas locais. Por outro lado, a forte influência estrangeira observada em cidades como Habuba Kabira evidencia claramente uma inspiração meridional. Aspectos da cultura de Uruk penetraram além das esferas onde seu impacto foi direto. O tigelão de borda chanfrada, por exemplo, foi encontrado em vários sítios próximos à costa norte da Síria. O mais intrigante é a possibilidade de que Uruk tenha influenciado o Egito primitivo, onde no final do quarto milênio surgiram diversas características culturais semelhantes às da Mesopotâmia. Arquitetura com nichos em tijolo de barro, cones decorativos de argila, certos estilos cerâmicos, selos cilíndricos e determinados motivos artísticos. O fato de esses elementos aparecerem no centro do Egito e não no norte sugere que os contatos se deram por viagens via Golfo Pérsico e Mar Vermelho, e não por via terrestre através da Síria. O maior desafio continua sendo explicar por que essa expansão ocorreu. Por que motivo a jovem cidade-estado, ou cidades-estado, do sul da Mesopotâmia decidiu enviar pessoas para lugares distantes a fim de se estabelecerem ali, levando consigo sua bagagem cultural? A maioria dos estudiosos sugere que os uruquianos buscavam acesso a recursos raros ou ausentes em sua terra natal, ressaltando que a Babilônia carecia de madeira, pedra e metais. No entanto, essa deficiência é exagerada, e havia materiais disponíveis localmente que podiam compensar tais faltas. Parece mais apropriado levar em conta as mudanças demográficas e ideológicas fundamentais que ocorreram no sul da Mesopotâmia durante a época de Uruk. Estados haviam se desenvolvido com um novo tipo de ideologia e uma nova estrutura social. Certas pessoas passaram a ocupar posições de importância nunca antes vistas, exercendo influência sobre a vida de muitos. As elites recém-emergentes talvez desejassem acesso a materiais exóticos, cuja posse os distinguisse do restante da população. Muitos bens de luxo só estavam disponíveis fora da Mesopotâmia: pedras semi-preciosas, ouro, prata e assim por diante. Os assentamentos a leste e ao norte podem ter sido colônias de povos do sul, garantindo acesso a esses recursos por meio da interação com as populações locais. Além disso, a convicção de que um deus tinha influência para além dos limites da cidade pode ter contribuído para uma ideologia expansionista. Não apenas os arredores imediatos, mas também regiões distantes poderiam ser consideradas como dependentes do deus da cidade. Tais elementos ideológicos, embora impossíveis de serem confirmados documentalmente, não devem ser totalmente ignorados na interpretação da expansão de Uruk. O fim do período de Uruk ocorreu com mudanças fundamentais tanto internamente quanto no exterior. As transformações fora da Mesopotâmia meridional são mais claras para nós, já que observamos uma interrupção súbita dos contatos. Abuba Kabira, a instalação completamente meridional na Síria, desapareceu por razões desconhecidas. Em locais onde culturas locais haviam adotado práticas de Uruk, as tradições indígenas ressurgiram.
A vida aldeã e a organização social voltaram a ser a norma no norte da Mesopotâmia e na Síria. Em Susiana, imigrantes provenientes das montanhas de Zagros parecem ter assumido o controle do centro em Susa. Em vez de fragmentação política, como ocorreu no norte, a região se transformou em um estado comparável ao que existia no sul da Mesopotâmia. Chamamos esse estado de proto-elamita, pois ele parece ter sido o precursor de entidades políticas posteriores na área. A cultura proto-elamita manteve algumas tradições de Uruk, mas as adaptou como práticas locais. Desenvolveu uma escrita distinta, diferente da escrita contemporânea de Uruk, que foi usada em uma ampla região do Irã por cerca de 200 anos. Tábuas inscritas com a escrita proto-elamita foram escavadas a até 1.200 quilômetros de Susa. A centralização do poder, inspirada por Uruk na região de Susa, levou, assim, à formação de um estado concorrente, o qual tem sido responsabilizado por cortar o acesso da Mesopotâmia meridional ao planalto iraniano e a regiões ainda mais distantes a leste. O momento do colapso do sistema de Uruk é indicado pela interrupção das práticas contábeis no norte e pelo desenvolvimento independente de uma escrita em Susiana. Os precursores das tábuas protocuneiformes são encontrados em muitos lugares, mas as tábuas do tipo Uruk-4 são exclusivas de Uruk, no final do período, nível arqueológico Ferzah, o que sugere que os contatos com áreas periféricas foram interrompidos pouco antes disso. O que aconteceu em Uruk propriamente dita é mais difícil de discernir. Os edifícios monumentais que dominavam o complexo de Ena foram demolidos e toda a área foi nivelada. Sobre ela, no nível 3, foi construído um novo conjunto de edifícios, onde foram encontradas muitas tábuas mais elaboradas do que aquelas do nível Uruk-Khaits. Pequenas quantidades de tábuas estreitamente relacionadas foram encontradas em Gendet Nasr e Uqair, na Babilônia setentrional. Arqueologicamente, esse período é chamado de Gendet Nasr, em referência ao sítio onde esse conjunto cultural foi primeiramente identificado. A cidade de Uruk continuou sendo de grande porte, mas outros centros babilônicos também se desenvolveram, à medida que pessoas migravam do campo para as cidades, possivelmente em consequência de convulsões sociais ou invasões. Os contatos amplos das décadas anteriores cessaram, mas a cultura de Gendet Nasr penetrou mais profundamente em regiões próximas, como o Vale do Rio de Yala, que antes era periférico. Além disso, há indícios de contato direto com a região do Golfo Pérsico. Houve, portanto, uma reorganização da sociedade no sul da Mesopotâmia, com a formação de centros mais numerosos e de escala semelhante, mas com influência mais intensa nas áreas vizinhas. As bases para um desenvolvimento político mais avançado na região estavam lançadas.